Olá, querido, olá, querida, muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E aí, como vocês estão? Como passaram de Natal? Foi bom, né? Natal em família, graças a Deus todos com muita saúde, né? Gozando de paz. O que mais podemos, né? Se não agradecer ao Senhor. O ano não foi fácil, né, amados? Mas Deus, Ele tem estado conosco, né, e tem nos livrado aí, né, de todo mal, das circunstâncias, dos dias maus, né, de fato. Então eu só tenho o mesmo motivo para render graças ao Senhor e continuar rumo ao alvo, que é Cristo. Vamos orar para ir para o nosso momento de reflexão? Bendito, soberano, amado Pai. Ah, Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por essa bênção de estarmos aqui reunidos em Teu nome, aprendendo mais de Ti. Vem, Senhor Jesus, sobre minha mente, meu coração, e que todos que aqui entrarem, sejam, meu Deus, tocados, que sejam, Senhor, inspirados por Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, momento de reflexão, então, está no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 19. Diz assim: e estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois queres vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes tumulto só crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Esse texto é um texto muito forte, né, querido? Traz, se pararmos para analisar aqui do 27, do versículo 11 em diante, traz à tona, né, o interrogatório de Jesus, o julgamento de Jesus, né, por Pôncio Pilatos. E a Bíblia vai dizer que ele foi apresentado a este homem, que era governador, né, no caso da Judéia, ele era romano, né, mas que estava no poder naquele momento e era o governador. Então vai retratar desse julgamento de Jesus. E algo me chamou a atenção nesse capítulo 11, quando a primeira pergunta de Pilatos para Jesus foi: és tu o rei dos judeus? E disse Jesus: tu o dizes. Ou seja, não sou eu que estou dizendo, mas você mesmo está testificando. Mais ou menos nas entrelinhas, o Senhor, né, dizendo: foi para isso que eu vim mesmo, né? Para reinar e para ser luz nesse mundo, né? Esse é o propósito do meu nascimento. Então, eu entendo aqui o seguinte: tu dizes. Eu não preciso falar, vocês já sabem o que eu sou, né? É mais ou menos o Senhor falando isso ali para Pilatos. E ali eles começaram então, né, na verdade lá eles começaram entre eles a discutir, né, por conta da Páscoa, da ocasião festiva, que eles deveriam soltar um preso. Essa era a tradição, né? E ali tinha um preso que ele era muito conhecido daquelas pessoas, né, que era esse Barrabás, que era ladrão, homicida, que era assim uma pessoa, digamos assim, cheios de pecados, cheios de defeitos, né? Então ele teve chance ali, né, de perdão. Na verdade, aquele povo estava perdoando os pecados de Barrabás
né? E colocando Jesus para morrer no lugar dele. Olha a seriedade da situação. E aí, queridos, no seguinte, vai vir, né? Essa parte onde Pilatos, ele é avisado pela sua mulher. A mulher de Pilatos, então, teve um sonho com Jesus, ficou ali, né, perturbada e mandou dizer, olha, não se envolva na questão desse justo, porque eu fiquei, né, no caso, eu tive um sonho e muito sofri por causa dele. Então, ele ali já esteve sabendo, né, o que a mulher dele já havia dito. Não se envolva, não queira tu, né, ser culpado por esse inocente, né? E ali a Bíblia vai dizer que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, né? Príncipe dos sacerdotes, querido, você sabe o que é? Na verdade, eles pegavam, né, aqueles homens que eram, digamos assim, os responsáveis das famílias, das tribos, né, que era o principal da casa. E aí eles davam esse título, né, aos príncipes e sacerdotes, que no caso eram eles, né, que seriam os primeiros sacerdotes ali das sinagogas, né, que hoje são as igrejas, né. Então, esses príncipes, esses sacerdotes, esses anciãos, foram eles que, na verdade, estavam, digamos assim, os cabeça, né? Os manda-chuva da vez, aqueles que achavam que tinham o poder ali, né? O domínio. Na verdade, nada mais era do que os fariseus, né? Então, esses eram os primeiros sacerdotes da sinagoga, né? Então, eram os crentes, né? Na verdade, porque eram judeus, eram os crentes que comandavam ali o pedaço. Se achavam os donos, né, da sinagoga em si. Se vejam o quanto que é complicado essa coisa do domínio, da autoridade e do poder, né? Lá atrás eles crucificaram o nosso Salvador, o nosso Redentor por conta disso, né? Por achar que mandavam demais. E eles persuadiam, assim, aquele povo, né? Pra quê? Para que fossem contra Jesus. Persuadir, pessoal, é tentar convencer, é também instigar. Então era isso que eles queriam, né? Incitar ali uma situação para que o povo todo rejeitasse a Jesus e para que de fato o crucificassem, o matassem. Por quê? Porque Jesus estava incomodando aos senhores, aos doutores da lei naquela época. Veja bem então a seriedade disso aqui, né? E aí Pilatos, ele viu que, digamos assim, vendo que já estavam ali tumultuando e já estavam decididos, né? Ele então, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue de Jesus, né? Então, mais ou menos, Pilatos ali, ó, lavando as mãos e fazendo o que mesmo? Falando, ó, eu não tenho culpa não, é vocês que estão matando, não sou eu não. Sendo que, na verdade, querido, Pilatos, com esse ato de lavar as mãos, na verdade, ele queria tirar da sua responsabilidade, né? Queria tirar, né? Mais ou menos dizendo assim, ó, é um problema de vocês, é vocês que estão crucificando, é vocês que estão matando. Quando, na verdade, o próprio Pilatos, por ser o poderoso e o chefe ali, né, que estava no julgamento, que foi, né, o juiz no caso, o governador. Então, queridos, na verdade, ele estava, como que diz, ele era um homem que poderia resolver o negócio, pronto. Mas ele preferiu o que mesmo? Quando ele viu que o povo estava tudo incitado a querer, né, matar Jesus, e viram que aqueles importantes lá da época também, que tudo partiram deles, e a Bíblia vai dizer aqui, que tudo por conta da inveja. O próprio Pilatos, né, nos capítulos anteriores aí do 19, se vocês lerem, vocês vão ver lá, que Pilatos teve certeza de que eles, na verdade, esses fariseus, né, esses homens maus, que se diziam os crentes da época, né,
eles, possuídos de inveja, queriam o quê? Acabar com o Salvador, né? Então eles juntaram ali, fizeram ali aquele grupinho e incitaram a fúria no povo e rebelando, né, o povo contra Jesus. E aí o povo começou mesmo a escolher quem mesmo? A Barrabás, né? Então, ele sabia que aqueles líderes, com inveja do Senhor, ele sabia que incitava isso, a acabar o Senhor sendo crucificado. Só que ele poderia fazer algo. Ele poderia intervir pela vida de Jesus. Mas ele nada fez. Ele simplesmente lavou as mãos. E quantas vezes, irmãos, trazendo para nós hoje, né? Quantas vezes nós vemos algo de errado, algo que é trama, que é motim, que é assim, algo sórdido, que o próprio diabo implanta muitas vezes na vida de crentes. E as pessoas veem, sabem que é errado e ficam calados. Para quê mesmo? Para tirar o seu da reta. Para tirar, né? Para dizer assim, ó, não é comigo não isso aí. Sendo que é. Porque quando você pode fazer algo para ajudar alguém e não faz, não diga ajudar em sentidos financeiros e em nada disso não. Eu tô dizendo aqui de algo sobre você ser justo. Que é isso que a Bíblia diz, praticai a justiça, amai o seu próximo. Não fazei acepção de pessoas, né? Dê honra a quem tem honra. Então, eu entendo que o meu Senhor, ele passou por muitas coisas. Foi açoitado, foi cuspido, foi humilhado, né? Teve morte de cruz, morte essa que foi aí, né, para nossa salvação. Para quê mesmo? Para que fosse perdoado os nossos pecados, as nossas transgressões e que para que não tivéssemos a morte eterna. Então, através desse sacrifício é que nós obtivemos, né, a redenção e a chance da nossa salvação. Então, o Senhor, ele sabe, queridos, de tudo que ocorre. O Senhor sabe quem é crente mesmo, quem finge que é. O Senhor sabe quem é bom, quem é mau e quem finge que é bom, mas é mau, ou quem é mau e finge que é. Tá entendendo? O Senhor sabe. Não adianta, né? Não adianta, porque diante de Jesus, nenhuma máscara se sustenta, nem capa nenhuma fica. Pode até ficar por um tempo, mas é só até enquanto o Senhor permite, né? Então, porque ou ele desmascara, né? Ou ele levanta outra pessoa, mas não fica. Porque o Senhor, ele conhece, queridos. Ele conhece, né? Digamos assim, as intenções do nosso coração. Às vezes você está inocente numa situação e você não sabe das tramóias, das perseguições, das invejas, das tramas, né? E aí, se não é o Senhor para te dar discernimento e você sair daquilo ali e ficar firme no caminho, muitas vezes a gente não sabe o que seria de nós, o que seria de mim sem meu Jesus. Então, eu glorifico a Deus, porque Deus, ele é bom, amado. Deus, ele é bom, ele guarda e cuida dos seus, né? Então, essa parte das mãos me chamou muita atenção, porque Pilatos, ele podia fazer algo por Jesus, ainda assim ele, foi caladinho. Por quê? Porque tinha interesses pessoais, porque tinha influência das pessoas do lado. Você entendeu? E quantas vezes hoje nós conhecemos pessoas que são exatamente assim, muitas vezes até piores, né? E aí estava pesquisando um pouco sobre a vida de Pilatos. Alguns historiadores vão dizer que ele se converteu através das pregações de Paulo. Outros vão dizer que após 10 anos, né, ele perdeu o título, o cargo, e que ele teve que responder para o imperador lá de Roma. Então, nenhuma dessas viagens que era o retorno para ir a pé, que seria por terra, né, porque ele não podia ir pelo navio, pelo mar. Então, falam, né, que ali ele morreu e ninguém nunca mais soube de nada desse homem. Né? Alguns historiadores, nós não temos esse relato na Bíblia, mas alguns historiadores, né, da igreja falam que o próprio se suicidou quando teve que ir para Roma para responder ao imperador. Então,
você vê as consequências, né? Porque existem coisas que nós nunca temos, assim, a certeza de alguns fatos da Bíblia, né? Mas tudo leva a crer que aquele homem devia ter um sentimento de culpa horrível. Porque, veja bem, ele poderia... Eu posso conjecturar isso aqui, né? Porque ele poderia ter feito algo pelo Senhor. E ele não fez. E muitas vezes nós temos a chance de ser boas pessoas, de fazer algo bom na minha vida, na sua vida e nos demais. E nós anulamos essa chance. Então que o Senhor venha ter misericórdia, sabe? De nós. Porque ele tinha ali uma decisão, né? Que estava sob ele, né? Sob o comando dele. E ele nada quis fazer. De fato, ele, lançou fora ali, né, a responsabilidade. Meteu logo opa, não tenho nada a ver com isso aí não, né? Vou deixar na mão deles. Então, queridos, é algo assim que, honestamente falando, uma ligação, por isso que eu toquei na tela, tá, queridos? Desculpa. Então, na verdade, ali, o que por conta do seu ofício ou por conta do seu título de interesses pessoais, você sabe o que o Pilatos fez, na verdade? Ele tratou ali com descaso, né? Com indiferença, né? E meio que, opa, se os poderosos estão querendo tal coisa, se o meu grupinho está querendo tal coisa, vou fazer isso aqui. Né? Quando que na verdade poderia ter, né, algo assim totalmente diferente, mas o nosso Deus, ele é perfeito, né? O sacrifício da cruz, ele é tremendo, né? A cruz de Cristo que nos dá poder e que nos conduz, né, verdadeiramente nos caminhos do Senhor. E nós temos, né, que ter essa convicção de que o Senhor de fato fez uma grande e maravilhosa obra na nossa vida através do seu amor, né? Que foi morrer na cruz do Calvário por nós. Que grandiosidade que é esse amor de Jesus, que foi até o fim, né? Ali, firme. E você sabe o que acontece, meu querido? Eu acredito que as trevas naquele momento, eles já acharam que tinham ganho, né? Eles estavam já alegrezinhos, porque eles achavam que tinham ganho sobre o plano de Deus. Só que foi onde eles se enganaram, né? Mais uma vez. Porque com a morte do Senhor e com a ressurreição do mesmo, a Bíblia vai dizer que quando Jesus morreu, houve densas trevas. O sol escureceu, né? Choveu. E as pessoas ali tiveram certeza que aquele realmente era o Messias, o enviado, o Filho de Deus, né? E ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Então veja bem, quando as trevas achou que tinha vencido, na verdade eles tiveram foi que ver a luz do Senhor ofuscar tudo. Eles tiveram que ver o esplendor e a glória de Jesus ressurreto, né? Eles tiveram que ver ali o Senhor falar, olha, o dono, me dê a chave da morte e do inferno, porque o dono sou eu. Então, mais uma vez, as trevas o quê? Foram envergonhadas pelo plano da redenção e da salvação do nosso Deus. Então, é nesse Deus que eu creio. É nesse Deus que eu professo a minha fé. É nesse Deus que eu confio, que eu creio, que eu temo e que eu tremo, né? E quando eu penso sobre atitudes, eu penso sempre o seguinte, meus amados, que nós devemos amar as pessoas, né? Que nós não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos desacreditar do irmãozinho do lado, muitas vezes porque não tem uma condição financeira bacana, ou muitas vezes porque não sabe falar direito. Tá entendendo? Ou porque não tem um emprego que você acha que, né? Não façais acepção de pessoas. Porque Jesus nunca fez acepção de pessoas. O livro de Tiago, capítulo 2, se eu não me engano, vai falar justamente isso. Para não fazer acepção de pessoas. E depois vem uma série de instruções dizendo mais ou menos isso.
que não freie sua língua, se eu muito falar, porque tem muita crente fofoqueira, muito crente falador, fala o que sabe, o que não sabe, né? Vai vir outras instruções, como por exemplo a inveja. Tirai de dentro de si todo sentimento faccioso, lançai fora toda a amargura de espírito, porque a inveja apodrece os ossos, né? Lá atrás, eles tiveram inveja do nosso Jesus. E não foi pouca não, hein? E foi dos crentes, mais uma vez, relatando. Foi dos próprios crentes, não foi de fora não, viu? E aí, o que acontece? Isso só me ensina o que eu não devo ser. Eu não devo me tornar alguém mesquinho, egoísta, né? Não devo querer só olhar para o meu próprio umbigo, indiferente de posição. Você sabe por quê, meus amados? Você quer conhecer alguém? Dê autoridade e poder a ele. Porque se a pessoa tiver um bom caráter e for de fato de Deus, ela não muda não. Mas se tiver um caráter duvidoso, só pela misericórdia do Senhor. Que é aí que nós, né, que convivemos, vamos conhecer muitas pessoas. É através disso. Que é quando é dado o poder, né, e a autoridade. É aí que a gente vê quem é quem, né? Porque o Senhor, ele mostra quem é quem. Às vezes passa despercebido, da irmã Luzia, de outras irmãzinhas, mas de Jesus não. Porque o Senhor é o soberano, né? E ele é aquele que não dorme, nem pisca e nem toscaneja, o guarda de Israel. Então, ó, vigiemos, oremos e vamos buscar, irmãos, a não ser tentado por esses sentimentos ruins, né? Sentimento de amargura, sentimento faccioso, que é o quê? Egoísmo, orgulho, soberba, né? Que é, né, muitas vezes a irritabilidade, a indiferença com outro irmão, com a outra irmã, né? Tem muito, queridos. Às vezes as pessoas não gostam de nós e a gente nem sabe o porquê. Só que é aquilo, ninguém amaldiçoa a quem Deus abençoa. Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque muitas vezes o agir de Deus nas nossas vidas independe do nosso querer. Independe da gente saber ou não, né? O que ele quer realmente ali com aquele propósito. Mas, só que é o seguinte. Hoje o Senhor falou, bradou fortemente ao meu coração. Essa questão da inveja de Jesus e a questão das orientações quanto a não fazer acepção de pessoas, né? A não tão somente duvidar das pessoas, né? E também a não guardar sentimentos ruins, pensamentos ruins. Na verdade, a gente tem que pedir, né? Eu tenho um irmão que eu gosto muito, amo a vida dele em Cristo, que eu gostava muito de orar com ele, que era algo que ele me dizia sempre, que o Senhor derrame sobre a vida da irmã o dom do amor. E eu acho tão lindo, porque é isso de fato, de verdade, que falta em nós, muitas vezes. É esse derramar mesmo do amor, sabe? E nada nessa vida faz mais sentido do que você amar e você ser amado, né? E que bom que nós temos essa certeza, que o nosso Deus é amor, né? A Bíblia diz o que mesmo? Que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então percebe que é aquilo. Se você não ama, você não conhece a Deus. Para você conhecer, para você ter intimidade, automaticamente você tem que amar, doar, servir, cuidar, se esse é seu ofício, por que não dizer, né? Cuidar, sim. Devemos ter cuidado conosco, com a nossa mente, com o nosso corpo, porque o Senhor quer, né, nos revestir, mas também cuidar do outro, do nosso próximo, né? Então é isso que eu desejo, tá bom, queridos? Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medidas,
sobre cada um de vocês. Eu amo a vida de vocês. E é tão bom saber que a cada dia mais, né, tem mais pessoas assistindo, tem mais pessoas acompanhando. Então eu glorifico muito a Deus por isso. Peço a vocês que deixem um like aí no vídeo, né, para ajudar o YouTube passando aí aos demais. E que o Senhor conceda uma boa noite aí a todos, né? E que o Senhor derrame muitas bênçãos. Esse ano está se findando. Que se finde também os problemas, as angústias, as aflições, pelo menos por um tempo, né, queridos? E que venha um ano novo aí, cheio de vitória, cheio de saúde, cheio de alegrias mesmo, né? Cheio de paz para todos, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.